Olá, mães pro mundo! Boa tarde! Estamos no meio, na metade da nossa jornada, no meio do caminho para a nossa jornada Mães pro Mundo, Desafios da Adolescência. Hoje o tema é lindo, é o tema que eu mais gosto de abordar. Deve ser por isso que eu resolvi ficar aqui solamente, só eu. Porque eu amo falar sobre a arte da escuta. Na verdade, a arte da escuta é o tema da minha vida. A comunicação assertiva, a comunicação empática, CNV e por aí vai. Bom, gente, vamos esperar o pessoal chegar, mas desde já eu combinei com o Paulo, que faz a nossa organização técnica aqui, que a gente vai colocar toda a série da Jornada Mães pro Mundo lá no nosso YouTube. Então vai ficar muito mais fácil de ver. E também na nossa comunidade. Na comunidade sempre fica, né? Na comunidade do Facebook. Mães pro Mundo. Então se você ainda não entrou lá na comunidade, entra. Todas as nossas aulas, todos os nossos encontros. Lá tem e-book, enfim. Todo o material que a gente tem trabalhado por aqui. As meditações, as afirmações, tudo tá lá. Então se você quiser, dá uma passada lá. Segue a gente, participa da comunidade e tudo lá dentro fica mais divertido, fica mais legal. Tudo organizadinho. Paulo faz esse trabalho super lindo. Só que hoje, como é na metade, né, do nosso trabalho por aqui, a Patrícia está em atendimento, então é bem possível que ela não consiga terminar o atendimento e entrar no nosso compromisso das 4 horas. Então nós nos organizamos para que eu me delicie, nem gosto, né? Me delicie aqui explanando sobre o tema da boa comunicação e a arte da escuta. Então vamos lá. Como vocês já conhecem, o Mães pro Mundo ele foi uma iniciativa que nasceu lá no início da quarentena, cuja grande motivação nossa, né, estando em casa com os nossos filhos adolescentes, é melhorar, potencializar a nossa conexão com eles. E a nossa conexão ela consegue ser atingida por meio de uma boa comunicação. A comunicação é o veículo. A boa comunicação é a forma mais possível e de forma imediata. A comunicação ela é inata ao ser humano. Então, quando a gente está bem ferramentado e bem sensibilizado, a gente consegue atravessar esse coração desse outro ser, que como a gente tem falado desde o início da semana na jornada, é o outro. O adolescente é o outro. Ele não é a extensão de você, mesmo sendo seu filho. Ele está nascendo enquanto identidade e é uma outra identidade que está nascendo ali. Então, uma boa comunicação, ela facilita e abre esse canal de forma muito linda, de forma muito incrível. Então, como nós estamos no meio da jornada, o que nos trouxe até aqui? Nos trouxe até aqui o desejo de compartilhar esses conhecimentos sobre a arte de se relacionar com adolescentes, tudo aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já viveu. Aqui a gente tem uma contribuição e a colaboração. A contribuição, porque a cada uma com o seu conhecimento, com a sua expertise, com o que estudou, com as vivências, cada uma contribui dentro desse lindo pote, dentro desse lindo baú, que é a comunidade Mães pro Mundo, para que todas nós possamos juntas recriar e criar novos modelos de educação e convívio, porque é sobre isso que a gente fala. Essa é a grande demanda de nós, mulheres mães, que queremos e desejamos criar filhos para um mundo melhor, para um mundo mais agradável e mais desejado. Nós acreditamos aqui na comunidade que esse mundo desejado, ele já existe dentro dos nossos corações, ele já existe em nós. Nós já sabemos onde a gente quer chegar, nós já sabemos qual é esse mundo, ele já existe dentro do nosso coração. E que a gente consegue construir, co-criar esse mundo interessante à medida que nós educamos os nossos filhos, a forma como nós educamos, a forma como nós apresentamos esse mundo possível para ele. E uma ótima comunicação é a ferramenta, é o veículo mais eficiente para a gente fazer esse trânsito. Aqui nós trabalhamos no Mães pro Mundo também o conceito da contribuição. Então, o que é uma contribuição? Eu colaboro com aquilo que eu sei e eu contribuo na formação desse novo modelo, eu contribuo na formação desse novo mundo. O que eu entendo, as minhas particularidades, a minha diferenciação, ela é parte desse mundo inteiro. Então, como nós trabalhamos aqui na energia do côncavo, né, o receber e o compartilhar faz parte de todo esse jogo que a gente reconhece aqui no Mães pro Mundo como sendo o jogo do bem viver. O jogo do bem viver relacionado a essa construção desse novo mundo, da reconstrução desse mundo mais interessante que já existe dentro dos nossos corações. É um mundo mais amoroso,
e é um mundo mais livre, livre de preconceito, livre, enfim, um mundo capaz de acolher as diversidades com muito mais amor e muito mais compassividade, porque a gente reconhece que o mundo que está ficando para trás é um mundo que já está muito viciado de formas agressivas, de linguagem violenta, de formas que nos tornaram o que nós somos hoje. E que, no entanto, o que a gente tem para frente é nos colocar nesse lugar de filtros, nessa condição de educadores e educadoras, seja em casa, seja na vida, para os nossos adolescentes, aqueles que nós cuidamos, aqueles que cruzam nossa vida, mesmo que por acaso, nesse lugar de filtro, porque na condição de adultas, formadoras dessa nova geração, a gente pode sim assumir esse novo papel e decidir o que passa por nós a nível de repetição de um mundo que já acabou, o que realmente a gente deseja levar para frente e o que a gente deseja não levar. É segurar certos valores do passado que não cabem mais nesse mundo desejado, nesse mundo esperado. Então, nosso bordão aqui, né, que é a arte de criar filhos para o mundo, que mundo? Esse mundo desejado. E principalmente esse mundo desejado é mais amoroso, mais livre, mais compassivo e que aceita toda e qualquer forma de diversidade. É um mundo que acolhe as diferenças porque tira proveito das diferenças, porque tira proveito das particularidades. Então essa é a grande motivação do Mães para o Mundo. Desde segunda também, a gente está falando de como a gente faz isso tudo. Qual é a metodologia que nós adotamos aqui? A metodologia que nós adotamos é a metodologia do côncavo. O que é uma energia do côncavo? É uma energia própria do feminino. A linha do feminino, as formas do feminino são formas receptivas. E esse côncavo, a gente faz esse gesto, né? A energia do côncavo é essa energia que recebe do outro. A gente contribui recebendo, a gente contribui entendendo a necessidade do outro, entendendo quem é esse outro, reconhecendo e honrando suas características, sua história, aquilo que o outro tem para nos dar. Por mais que a gente tenha também um turbilhão de contribuições para esse novo, principalmente no processo de cuidar, no nosso processo de maternar, principalmente nesse momento, quando eu reconheço a energia do côncavo, quando eu reconheço que o outro tem a me dar e que eu posso contribuir a partir disso com o outro, isso é o Mães para o Mundo. A gente chama esse processo, né, de eu reconhecer o que o outro tem para me dar, colocar no meu pote, no meu baú, reelaborar e devolver. A gente chama isso de maternidade autêntica. É a nossa prática do maternar com essa energia bem própria do feminino e da cocriação. Parece um papo muito esotérico, não é? Algumas pessoas que conversam e falam assim, cara, numa boa, não tenho tempo para isso. Tá tudo bem também, né? A gente se conecta de verdade e compreendemos também pessoas que estão mais numa energia mais prática. Mas até para você desenvolver uma energia mais prática, você tem que descobrir em si essa autenticidade. A praticidade, ela tá dentro da nossa metodologia também. O que ela não pode ser é de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Toda energia prática, todo método, toda forma de educar, se ele vem de fora para dentro, eu não honro a minha história. Eu não honro a história do outro. Eu simplesmente repasso um modelo. E a gente não tem um modelo muito honroso de passado, com tantas falhas, a gente não pode levar tudo para frente. Então é se colocar mesmo com autenticidade. O que é se colocar com autenticidade nesse sentido? É você olhar para todo esse jogo, para toda essa situação, todo esse mundo que a gente tem por aí e decidir como que você vai botar na sua prática toda essa energia, todo esse posicionamento. Porque a vida se faz de posicionamento. E é esse posicionamento, dessa maternagem, que é o que a gente conversa por aqui. Então, sem mais delongas, já falei da metodologia, eu vou falar de ontem. O que nós fizemos ontem? Ontem o papo foi lindo. Se você não viu, te convido a ir lá no feed, tá o vídeo por enquanto, mas o mais certo é você ir lá na nossa comunidade que vai estar tudo certinho, todos os episódios. Ontem nós conversamos sobre o conceito de confiança e o conceito de segurança. Foi um papo lindo, foi assim muito melhor do que eu esperava, porque quando a gente fala desse assunto de confiança e segurança, em geral, né, no senso comum e a resposta mais imediata, né, que a gente dá
Quando fala em confiança, fala na autoconfiança, o menino tem que ser extremamente autoconfiante para ir lá e enfrentar os seus desafios, enfrentar, por exemplo, a sua timidez, enfrentar o medo, enfrentar o desafio de sentar e estudar, enfrentar aquela prova difícil. Sim, a gente ontem conversou sobre como se constrói a postura da confiança, o que é a confiança e qual é o nosso papel em ensinar a confiança. A confiança é uma prática. A confiança, ela se constrói passinho por passinho. A confiança, ela é aquele laço, aquele contrato a partir da fé, a partir daquilo que você constrói junto com o outro. Ao passo que a segurança, existe um calção, existe uma referência mais concreta, que também é muito importante que a gente construa essa segurança e essa confiança no convívio com o adolescente. Desde que esse adolescente é lá, pequenininho, desde criança, quando a gente cria métodos e formas dialógicas de, no convívio familiar, você acreditar naquele modelo de educação, você acreditar naquele jogo de acreditar, de confiar, de potencializar aquilo que o seu filho, por exemplo, faz de melhor. E quando você é uma pessoa que confia em si, que não tem medo dos seus próprios desafios e que não deposita no outro as expectativas do seu sucesso, por exemplo, essa é a melhor forma da gente começar a educar o que é confiança dentro do convívio com a criança e com o adolescente. Porque não tem melhor forma de você demonstrar o que é um estado de confiança você praticando na sua própria vida. Ontem nós conversamos sobre isso. Foi lindo o papo, assim, foi emocionante. Como sempre, eu me emociono, é sempre assim, não tem problema. E aí lá, se você não viu, confere lá. A gente vai fazer um artigo desse tema que foi muito bonito e vai colocar também no blog, tá bom? Então, quem tá chegando, boa tarde, boa tarde. Quem não conhece o blog, lupa4.com.br, lupa4.com.br. Aí lá tem todo o trabalho do Lupa 4, Tecnologias Humanas, e o blog é só sobre o Mais Pro Mundo, tudo aquilo que a gente trabalha aqui, a gente conceitua mais, para quem é cabeção, assim como eu, que gosta de ler, a gente conceitua mais essa metodologia do côncavo, esse espaço do feminino, e a gente traz para a prática também. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Conforme a gente planejou, fizemos todo esse mapa, nós vamos conversar hoje sobre a boa comunicação e a arte da escuta. É uma ferramenta a comunicação. A ferramenta é o que nos faz humanos potenciais de crescimento, né? Um potencial humano de crescimento. A comunicação, ela é a porta, é a portinha principal para a conexão. A gente não acredita em relacionamento humano, seja entre homem e mulher, seja entre pais e filhos, relacionamento sem conexão. A cola que junta, né, um humano ao outro humano com o objetivo de se transformar e se experimentar é a conexão. E o que é conexão? Conexão parece alguma coisa muito longe, né? Alguma coisa muito etérea, muito fora, mas não. A conexão é aquela forma de se relacionar que ultrapassa os recursos mais práticos. A conexão não é aquele contrato de vamos almoçar junto amanhã. A conexão é aquele espaço energético de junção mesmo, de olhar para o outro e saber que existe algo ali que a gente se junta. E quando eu e você estamos juntos em conexão, muita coisa acontece. A conexão é esse estado, presença absoluta, é esse estado de compartilhar o bem viver, uma alegria enorme de estar junto, é um espaço de junção de todas as energias. Espera aí que uma ligação entrou aqui. Pronto. A conexão é esse lugar de compartilhar tudo aquilo que eu não preciso verbalizar. A conexão é aquela energia muito mais forte que nos une além dos contratos aí mundanos. A conexão é aquilo que a gente tem com o nosso filho quando o filho nasce. Quando a gente agarra ele, a gente sabe que existe ali uma transformação, algo tão profundo, tão forte. O caminho para essa conexão, quando seu filho entra na adolescência, o caminho é a comunicação. Porque como a gente usa aqui, né, que chega na adolescência, os conflitos se tornam muito mais evidentes, que é porque a gente se desconectou dessa essência de relacionamento. Quando é bebê, o bebê é tão dependente da gente, ele mama no peito, a gente alimenta, a gente trabalha a higiene, a gente limpa, a gente cuida. Essa conexão de entrega ela é muito mais evidente. Nós entendemos no nosso ato de maternar essa entrega. E aí quando ele vai crescendo, quando ele se torna um adolescente, a gente entende que ele já é o outro. E se ele já é o outro,
indiretamente eu não preciso mais entregar tanto. E nesse meu renunciar de entrega, que é meio que automático, porque o outro está ali, está crescendo, e você está deixando ele ir para o mundo cada vez mais, mas com isso vai a desconexão. E a forma da gente reconectar isso, quebrar esse iceberg, né? Essa parede de gelo, que é o isolamento próprio da adolescência, a forma dela é você abrir um bom canal de comunicação. E é sobre isso que a gente vai fazer aqui. Bom, o Mães para o Mundo trabalha exatamente esse lugar de transformação através da comunicação. Então, o que é uma comunicação? Dentro da energia feminina, a comunicação é aquilo que recebe, é o estar disposto a receber do outro. Antes de dizer, é o receber. E muitas vezes a gente não consegue trabalhar essa escuta. Infelizmente, a escuta ela não é uma habilidade muito desenvolvida depois que a gente entra naquele mecanismo tradicional da vida, de dar conta, né? Dar conta de tudo, dar conta de afazeres, tudo que está muito fora. Então a gente se desconecta da nossa capacidade de ouvir. Mas isso é natural, isso não é algo muito perdido, não. A natureza da escuta, ela vem de uma intencionalidade. Vou repetir. A natureza da escuta, ela vem de uma intencionalidade. A gente se reconecta com a qualidade da escuta quando o corpo grita, por exemplo. Quando vem a febre, por exemplo. Trazendo para um campo bem prático, né? Quando o conflito se torna muito recorrente na sua casa, você percebe uma necessidade imensa, por exemplo, de escutar o que aquela situação está dizendo. Porque num primeiro momento você até dá um outro grito na comunicação, mas chega uma hora que você para e lá no seu íntimo você pensa, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí você vai reconhecer que o que você precisa desenvolver ali é a qualidade da escuta. E isso dentro do universo desse feminino, que não é restrito, quando eu falo energia feminina, não é restrita à mulher, né? Ela é uma energia presente em todos nós, humanos, mas é essa sensibilidade que todo mundo é capaz de desenvolver. A mulher, ela é mais sensível que o homem nesse sentido, porque pratica mais. Mas eu conheço muitos homens extremamente abertos, extremamente sensíveis a uma excelente escuta, a esse estado de recepção. E você também provavelmente deve conhecer alguns. E é muito bonito quando a gente consegue compartilhar com esses homens e com outras mulheres como que é importante a gente se desenvolver na arte da escuta. Com o filho adolescente, especificamente, é a porta desse diálogo. É a porta de eu transformar esse conflito em diálogo. Porque eu transformar conflito em diálogo é a boa comunicação que a gente vai conversar aqui. Não tem jeito, né? Como é que a gente junta essa energia da escuta? Como é que a gente trabalha isso em nós? Primeira coisa, a gente só consegue oferecer ao outro aquilo que pra gente está transbordando. Então, o que a gente começa é entender qual é a nossa capacidade de escutar. A nossa sensibilidade da escuta, ela começa quando a gente se escuta. Quando eu sou capaz de escutar os meus recursos próprios. É meu corpo, é reconhecer o meu estado, é reconhecer meus sentimentos, é saber dar nome mesmo para tudo aquilo que a gente está sentindo. É saber dar nome a tudo aquilo que a gente reconhece dentro de nós, as respostas que nós damos. É o tempo, a escuta tem muito a ver com a qualidade do tempo aplicado no entendimento e na recepção dessas situações que nós vivemos. E uma das formas da gente trabalhar isso, né, é se abrir para uma escuta interna. Aí vem o nosso grupo aqui, que é uma mentoria Mãe que Mereço Ser, a gente trabalha exatamente isso. A gente fica uma lua inteira, nós passamos pelas 4 fases da lua. Nosso próximo grupo começa agora, da lua nova de agosto. E esse grupo é o seguinte, nós começamos a trabalhar ferramentas de autoconhecimento e autoescuta a partir da nossa própria história, a partir do nosso próprio lastro. Nós passamos pela lua nova, pela lua crescente, pela lua cheia, com todo esse trabalho de desenvolvimento da autoescuta e de recontar a nossa história com muita compassividade. Com isso, a gente termina a jornada lá na lua minguante tão cheia de informação, tão cheia de um ouvido tão limpinho, né? A gente escuta com o corpo inteiro, que a gente é capaz de chegar ao outro e fazer a leitura dos estados presentes nos ambientes, porque partiu de nós. Então, uma boa ferramenta é essa, é você trabalhar a sua autoescuta para que você possa olhar para o seu filho adolescente e reconhecer que esse outro ali,
o ruído que ele promove, esse ruído ele quer dizer algo. E o que ele quer dizer algo certamente não vai estar nas palavras que ele pronuncia. O que ele quer dizer está naquilo que ele não diz. O que ele quer dizer está aquilo que o gesto, o comportamento, a temperatura daquela resposta, está tudo ali. Então cabe essa imensa sensibilidade, que é uma energia feminina, mas que não está presente só na mulher. Nesse lugar, a boa comunicação começa nesse ponto, quando eu desenvolvo uma baita de uma qualidade de escuta. Boa tarde, Selminha, Simone. Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, vocês respondem aí no chat para mim, por favor? Como é que vocês encaram a qualidade da escuta? Vocês acham que são boas escutadoras? Responde aí para mim. Você se acha boa escutadora? Você acha que a escuta para você é alguma coisa naturalizada? Me responde aí. Vai respondendo aí. O que vocês acham? A escuta é fácil para vocês? Como é que funciona essa sensibilidade da escuta? Responde aí para mim. Hein? Selminha, é claro, eu não conheço. Ah, sua escuta é péssima. Tem que se trabalhar, sabia? A gente tem uma sensibilidade muito forte que às vezes é calada. É calada, mas é super possível de se desenvolver a qualidade da escuta, né? Quem trabalha com arte, você também é arte educadora, né? Que eu sei, assim como eu, a gente treina muito escutar o que, por exemplo, os nossos alunos apresentam em suas expressões criativas. A gente fica habilidosa nessa, né? A gente ganha qualidade nisso. Não é verdade? A gente compreende muitas vezes o que está escrito na entrelinha de uma redação ou de um desenho. A gente se naturaliza essa leitura. Mas a gente se afasta da nossa escuta, isso é que é perigoso, né? Então, assim, vale a investigação. Porque quando a gente convive com os nossos filhos e às vezes o nosso conflito é tão naturalizado com eles que a gente perde um vocabulário, né? E que não é o vocabulário da palavra, a gente perde o vocabulário da sensibilidade, né? Grazi diz que é boa na escuta. Que bom, Grazi. Legal. Artista também, né? Os artistas somos incríveis, nós somos o máximo. E quem é o adolescente, né? Quem é esse que a gente precisa se comunicar? Desde segunda-feira, a gente está falando desse adolescente também. Gosto de escutar. Sim, olha, escutar o adolescente é algo tão interessante, porque eles são puro devir, né? Eles são puro devir. Eles são aquilo que é um universo de possibilidades. Mas esse devir, ele vem com muita dor. A gente acha que a adolescência, né? A gente, com muitas vezes o nosso olhar mais cruel e menos sutil do que o necessário, né? A gente acha que é tudo né? Oba-oba, festa, uma alegria, mas não é não. Lá por dentro, esse turbilhão de transformações biológicas mesmo que ele já vive, é uma contradição muito grande. É uma contradição porque são muitas mudanças, muitas transformações que a gente vive, nós vivemos na puberdade, que eles estão vivendo agora, que mexe muito com essa ideia da identidade. Eles não conseguem ouvir a si mesmos também. É tão rápida a transformação que o jogo, né, de entender esse corpo que muda, esse luto que eles estão encarando é um grande luto, que às vezes a gente negligencia, mas o que eles vivem é um grande luto de uma infância, é o luto de um corpo, né? A gente precisa estar muito, muito dentro desse lugar na hora que a gente vai evitar o conflito e ir em busca do diálogo. Se a gente quer realmente ir do conflito para o diálogo, a primeira coisa é trabalhar essa escuta, é perceber que esse adolescente está vivendo um luto, de verdade. E que luto que é esse? Pela primeira vez ele vai entender o para sempre, de forma corporal. O corpo não mais será o mesmo, o ritmo não mais será o mesmo. O estilo de vida de verdade, é uma infância que se foi, que é uma fase linda. Ele não sabe expressar isso em palavras, ele não vai saber elaborar isso cognitivamente, ele sente isso. A gente que trabalha com adolescente, a gente repara muito, né? Quando ele, depois dos 11, 12, 13 anos, é uma época muito interessante, que a gente repara que é uma ansiedade por se desenvolver logo, né? E quando a gente faz um trabalho mais sutil, no meu caso,
eu sou arte educadora, eu trabalho com teatro, com esses adolescentes, o que eles trazem pra gente é um conflito que se transforma em dor. Ouvi-los falar dentro desse outro lugar, que é o lugar da sensibilidade estética, que é o lugar da expressividade artística, eu consigo hoje olhar para esses adolescentes e enxergar neles essa dor, que muitas vezes é negligenciada, até por eles mesmos. Eles não entendem que isso que acontece é um luto. Mas também não é nem o momento de se dar nome nesse caso, é se acolher, porque é um luto que é natural. Enlutar a infância é um processo que todo mundo vai passar. E quanto mais tarde a gente reconhece que essa infância morreu, mais complicado é nesse processo de desenvolvimento. Né? Muitas vezes a nossa falta de sensibilidade, nossa falta de escuta como mães, a gente fica protelando o luto dessa infância e leva essa adolescência muito para frente. Então, se a gente souber observar e ouvir, ler esse contexto dos nossos adolescentes mais próximos, quando a gente consegue acolher com muita compassividade esse luto da infância, a gente consegue escutá-los com mais assertividade e aí dar as respostas que ele precisa. A gente precisa dar respostas. A gente não precisa combater, a gente não precisa empurrá-los para uma adolescência rápida, para uma vida adulta rápida. Não, é ouvir, acolher e responder o que for necessário responder. Ana Beatriz tem dificuldade em aceitar as mudanças. Eu sinto isso, pois vivi essas mudanças da mesma forma. É isso, assim, a gente reconhece, né, nos nossos filhos. O que não, a gente tem que tomar cuidado é que os nossos filhos não são necessariamente a repetição da nossa história. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a sacar lá na nossa roda, que eu falei, a mãe que mereço ser, dos trabalhos mais lindos é esse. É quando a gente reconhece que a nossa história, a gente não reflete, não deve refletir a nossa história em nada, a nossa história é nossa. E a gente pode, inclusive, recontar, tirar personagem, botar outro personagem, entende? Assim, a Ana Beatriz, ela tá vivendo o enlutar, que para ela deve estar sendo difícil mesmo, porque imagina, para todo mundo é muito difícil. O cenário em que ela tá é outro completamente diferente, é o dela. Nós não fomos púberes em 2020 em meio a uma pandemia, a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. Então, assim, a nossa história ela vai servir pra gente. A nossa escuta serve pro agora. Ó, isso é importante, eu vou até repetir. A nossa história, ela serve para nós nos qualificarmos. Ela não vai servir como referência direta para a gente ir lá fazer o trabalho de dar resposta para os nossos filhos. O que vai fazer a gente dar uma boa resposta para os nossos filhos e melhorar a comunicação, transformá-la em diálogo de verdade, é a nossa capacidade de escutar o que está acontecendo ali, de escutar que tudo é novo para ele, é novo para a gente, tudo é novo, a vida acontece. A vida é fluxo. Então, assim, estar de bem com esse devir é viver a presença com o P maiúsculo. É uma baita de uma presença. É uma conexão. Aí chegamos na definição de conexão. É isso. É você estar verdadeiramente presente, acolhendo e sendo acolhida por aquela situação ali. A minha luta é que ela vive essas mudanças de forma diferente. Exatamente. Ela sempre vai ser diferente. Agora você imagina eu, Selminha, a gente que está dentro da sala de aula com adolescentes, com crianças, quando a gente vê essas transformações, esses lutos, quando eles se expressam artisticamente. Gente, assim, o trabalho Mães para o Mundo ele tem um pé muito forte nesse meu trabalho como arte educadora. Essa mãe que mereço ser, que é essa vivência que a gente faz da lua nova à lua minguante, é uma vivência muito linda, porque esse meu trabalho como arte educadora, a arte terapeuta, a Patrícia também é psicóloga e arte terapeuta, nós usamos o recurso da expressão criativa para que a gente reviva essas histórias com mais compassividade. E que a gente reconhece que nós vivemos essas histórias, mas que nós não somos essas histórias. A verdadeira escuta é uma liberação. Essas histórias nos aconteceram e nos deram um repertório para responder mais. Mas elas não garantem a nossa identidade. A nossa identidade é construída toda hora. E aí é de uma liberação, é de uma paz, assim, é muito bom. Gente, participem. Vocês vão ficar emocionados, porque todo mundo que participou tem um momento que você fica assim com aquele nó na garganta, porque você
Você se despede também. A gente enluta, inclusive, essas dores que muitas vezes a gente arrasta. Porque a gente dá ouvidos para essas dores e bota ela no outro lugar. Então é muito bacana. A escuta é o caminho para o diálogo. Pode confiar. A escuta. Então, voltando aqui para a questão do adolescente, né? É importante dar vez para esse conhecimento. Por que que a gente não faz, por exemplo, quando a gente estuda o adolescente, né, e fala que o adolescente é trânsito, que o adolescente está vivendo o luto da infância, todo mundo fala disso, né? Mas é muito interessante a gente olhar com essa particularidade, a necessidade de encontrar uma identidade que represente ele. O que que esse adolescente busca? Ele busca, como nós buscamos na nossa puberdade, nós buscamos isso. Quem eu vou ser? Então o adolescente é esse eterno devir. Quem eu vou ser? Por isso que a comunicação com o adolescente é difícil, é desafiadora. Comigo na escola, comigo em casa como mãe. Por quê? Ele ainda está experimentando essa construção de linguagem de quem ele é. Muitas vezes a gente faz um pedido para um adolescente ou a gente quer trazer mais, entrar mais no mundo dele e a gente vai verborrágico e pergunta e tenta invadir, mexe aqui, mexe ali, provocando, né? No entanto, a gente tem que parar para prestar atenção com o seguinte, tudo aquilo que ele vai dizer para a gente, ele não vai dizer para que a gente entenda, porque nós somos o campo seguro para que ele experimente as possibilidades de identidade que ele vai ter. Vou falar de novo, é um lugar dentro de casa, com a gente, com mãe, com o nosso núcleo mais íntimo. Ele é um lugar seguro para que esse adolescente se escute quando ele te dá uma determinada resposta. Então, por que a gente tem que ter uma escuta antenada? Porque ele não está te respondendo no pessoal. Ele está dizendo indiretamente, olha, é com você que eu vou experimentar as formas de me comunicar. Porque eu vou comunicar agora e essa forma como eu comunico é para eu me escutar, não é para você. E aí eu entendo, pô, eu sou isso. Não, eu falei isso, mas eu não sou isso. Eu sou outra coisa e eu sou outra coisa. Se a gente como mãe não entende esse lugar, a gente entra no conflito, gente. É assim, eu tô dando o curso todo da arte da escuta para vocês. Porque é isso, esse é o ponto-chave. A gente tem que ter esse conhecimento, sim. Não adianta eu chegar aqui e dar um monte de técnica do que você deve falar, como abordar, porque isso é só técnica, vem de fora para dentro. O que mais importa é que a gente reconheça esse lugar de construção de identidade desse adolescente. Ele está experimentando, ele ainda não sabe quem ele é de verdade, ele está tentando ver. Por isso que muda tanto. Por isso que ele experimenta, por isso que muda, bordão muda, o jeito de falar muda, ele muda respostas, ritmo. Ele está experimentando. E a nossa escuta tem que ser tão carinhosa para receber isso, sem cobrar, sabe? Muitos adolescentes chegam para mim, eu dou aula de teatro, né? Há muito tempo com adolescentes da cidade. E quando a gente conversa de forma mais íntima, quando a sensibilidade está super aberta, eles trazem para mim, sabe o quê? Fala assim, caramba, minha mãe já quer logo que eu seja algo, mas eu não sei o que eu sou. Olha, gente, que vontade de pegar essas mães todas, abraçar, botar na roda e falar, calma, calma. Eles estão vivendo um atravessamento, eles não vão te dar a resposta. A gente não tem que esperar a resposta deles, a gente tem que acolher o tempo de construção dessas diversas identidades. Gente, isso é tão sério. Quando eles estão nesse lugar, sentem que são escutados, quando eles sentem que estão num lugar seguro, esse processo ele é muito mais agradável e dá um resultado lá na frente com muita segurança. Quem trabalha em escola, quem lida com adolescente, sabe que nos últimos 5, 10 anos, a quantidade de depressão na adolescência, a quantidade de crise de ansiedade, anorexia, bulimia, eu falo mesmo, abertamente, sabe? Esses adolescentes estão sofrendo, eles sofrem fisicamente, porque eles ainda estão entendendo. Ai, meu Deus, tem alguém infeliz me ligando essa hora. Peraí, deixa eu recusar. Não é hora. Obrigada. Pronto, recusei. Voltando. Esses adolescentes estão em sofrimento. E esse sofrimento poderia ser evitado porque lá no núcleo familiar eles podem com calma trabalharem essa identidade. E veja, quando eu estou trabalhando uma identidade, eu estou trabalhando adolescente, eu estou trabalhando inclusive a forma de pensar. Porque tudo está atravessando. Até a forma de pensar.
tudo é novo. Então eu experimento as diferentes maneiras de pensar. Então você faz um pedido, você mãe faz um pedido, ele vai te responde com um grito, por exemplo. Aí daqui a pouco ele vai e você faz uma pergunta, daqui a pouco ele te responde de uma forma manhosa. Daqui a pouco você faz um outro pedido, ele te responde de uma forma mais blasé. Ele está experimentando quem ele realmente é. Então nós, como boas mães para o mundo, como mães côncavas, recebendo essa energia, o conhecimento liberta a gente dessa ansiedade de saber quem você é, outro. O outro ainda está sendo. Então, ajudar, receber com calma quem ele ainda vai ser. E mais, quando a gente está com uma boa qualidade de escuta, a gente não projeta nada no outro, a gente não espera nada do outro. Eu não vou esperar que meu adolescente corresponda à minha expectativa. Quando eu tô com minha escuta bem liberada, bem sensível, eu reconheço que ele é o outro que está atravessando até a sua adultez. Quem ele será? Ele será. O meu momento é o aqui, presente, eu aqui e agora, vivendo esse atravessamento. Então, nesse momento, quando eu entendo isso, eu não busco mais uma resposta dele imediata, porque eu vou entrar em conflito. Eu vou transformar isso em diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é o bem ouvir, é o bem receber. O diálogo é aquele espaço onde eu recebo do outro, considero o outro e sei quem esse outro é com a minha sensibilidade. E aí eu construo uma resposta junto com ele. A gente, das mães dos adolescentes que eu convivo, é sempre muito assim, ele não me obedece, ele tá... São frases muito óbvias, né? Ele não me obedece, ele tá diferente, ele não me trata mais como antes, ele não quer mais me ouvir. Aí a vontade de falar assim, gente, mas é lógico, né? E você precisa entender que é o momento dele fazer isso. Se ele não fizer isso, aí que vamos ter problema. Cabe a nós desenvolver a comunicação compassiva, que é receber isso, saber o que está por trás disso. Não é, pessoal? E um recurso mais lindo é que a única forma da gente desenvolver isso é quando a gente olha para a nossa puberdade, para a nossa adolescência. Quando a gente volta em memória ao que nós sentimos na época. Gente, isso é tão interessante, é tão bonito. A arte ela é um caminho lindo para que a gente volte a essas energias. Experiências artísticas, criativas, manualidades, quando a gente faz o jogo das memórias, quando a gente se reconecta aos nossos 13 anos, por exemplo. Quando a gente volta em memória é o que nós sentimos. O que a gente sentiu quando a gente estava enlutando a nossa infância? O que a gente sentiu quando nós fomos cobrados de dar uma identidade, dar uma resposta para o mundo e eu não sabia dar? O que eu senti? Quando eu me reconecto com isso, eu me aproprio de recursos originais para lidar com meu filho. Eu me aproprio, repara, eu não estou aqui te falando o que é o que não é. O único caminho, o caminho mais real, se você quer ter uma compassividade, uma compaixão no relacionamento, o único caminho é a sua verdade, é aquilo que é esse encontro mesmo, de você com o seu filho, esse encontro, ele foi planejado, chame do que quiser, ele foi planejado. Então esse encontro de vocês é o mais válido, é o tempo desse encontro, é o que a gente chama de conexão. Então se eu te der agora, eu posso te dar aquele recurso, né? Faça isso, não aborde, não reconheça a palavra como resultado da resposta. Eu posso te dar uma dica, a gente tem até e-book sobre isso. Mas o papo de hoje é, sim, você se apropria de dinâmicas práticas, mas não se perca desse lugar de receber o outro e entendendo quem o outro é. E não esperando dele uma resposta, porque ele está entendendo ainda quem ele é. E ele só tem a você, aos núcleos mais íntimos, experimentar a diferença dessas identidades e ver qual dessas identidades cabe para ele. Por isso que ele vai ser tão variado. Por isso que ele vai entrar em choque com você. Não é falta de respeito, não é isso. É um lugar que a gente precisa dar segurança para que ele experimente. Senão ele vai embotar isso e vai levar lá para frente em forma de fracassos. Entende? Então, assim, o recado ele parece duro, né? Ele parece duro, mas ele não é duro. Ele começa da gente. O adolescente, ele é o outro e é adolescente. Como eu vou esperar dele
esse pacote de identidade, se ele tem o tempo dele de experimentar essas respostas. Ele precisa. Aliás, toda vez que ele te responde, que você acha que é ríspido, por exemplo, meu Deus, ele respondeu isso pra mim. Você entra em contato com todas aquelas crenças, né, que começam a falar aquele falatório na tua mente, e você não fica com o fato em si, o fato da resposta que ele te deu. Então, nesse momento, quando você sentir isso, fica a dica. Pensa quem ele é. Quem me respondeu isso? Isso é com ele. E qual é o meu trabalho como mãe? Reconhecer e talvez dar uma resposta a ele para assim, bom, essa identidade aqui, que você me respondeu com essa identidade aqui, isso aqui não é funcional para essa situação. Mas você viu? Eu senti isso, isso e isso. Como que a gente... Entende? Trazer o diálogo para esse lugar onde ele não vai ter nenhum outro lugar na vida para colocar o diálogo nesse lugar. Isso seria o meu terceiro ponto. O que a gente faz dentro de casa quando a gente transforma o conflito em diálogo, em encontro, é aquilo que só é possível ser feito entre a mãe e o filho. Só é possível nesse lugar. E que lugar é esse? É o lugar de confiança, de que ele pode se experimentar e eu posso ler além da resposta. Eu fico entre um e outro. Quando eu dou para ele, meu filho, quando eu, mãe, dou para o meu filho esse espaço seguro e ele entende que com esse espaço seguro aqui ele desenvolve a identidade dele, que ele pode contar comigo para orientar essas respostas, puxa, ele vai entrar no estado de segurança. Essa segurança que a gente comentou ontem. E isso vai te dar um conforto tão grande, mãe, cuidadora, que você vai abrir a sua porta e vai falar, pode ir, pode voar. Estou segura disso também. É um contrato mais que emocional. É uma confiança de verdade. Isso é educar. Isso é cuidar. Não é modelar um adolescente. Uma boa comunicação não é um bom molde. Eu entro muito em conflito em escola, né? Em escola, com 30 alunos dentro de uma sala de aula, a gente tem que compreender que o que é possível fazer ali é trabalhar o cognitivo, trabalhar a matemática. Né? A escola que a gente tem é para isso. No entanto, as demandas que a gente tem são demandas humanas, gente. E que não cabem, entra em contradição. Eu, como arte educadora, nos meus espaços, eu ainda abro possibilidade de trabalhar demandas das dores desses humanos. Em relacionamentos, em identidade, em comunicação. Eu, como arte educadora, tenho esse espaço. Mas quem já conheceu uma escola algum dia na vida aí, sabe que a imensa maioria das escolas negligenciam, por exemplo, o trabalho da arte, que é um espaço para isso. Negligenciam o trabalho do teatro, acha que tem que fazer apresentaçãozinha no final do ano. Entende? E, no entanto, esse é um espaço possível da gente estar trabalhando esses diálogos, trabalhando essas identidades, porque é o tempo do adolescente fazer isso. Cássia, até quando? Até quando ele precisar. Até quando ele precisar. Cássia, quando é que eu tenho que cobrar dele uma postura, uma identidade real, alguma coisa que ele vai jogar para o mundo? Não vai. Isso é natural. É a convivência que vai dar. Quanto mais segurança ele tiver de criar esse espaço, de se construir com o seu núcleo mais presente, daí a presença. Por isso que a conexão de mãe, filho, mãe, filha é importante. A gente tem que encontrar esse espaço. Tem que encontrar. Mais cedo agora a Anne está ali, eu vi que a Anne entrou. Olha, li isso hoje no livro A Mulher Emergente. Hoje eu conversei com a Anne, gente, foi emocionante. Ela me falou do movimento no Nordeste das mulheres que buscam uma ecologia feminina e eu já estava na minha pauta aqui, é exatamente isso. O que é a presença ecológica sustentável, eu como mãe, com o meu filho adolescente nessa idade do luto? Gente, é uma idade do luto. Quando eu acolho, quando eu compreendo os meus fazeres, eu reconheço que o que ele diz não é o que ele está dizendo. Eu não posso pegar o pé da letra. O meu trabalho é reconhecer que necessidade que está por trás daquilo que ele me disse. Se foi uma resposta violenta, se foi uma resposta agressiva, se foi uma resposta apática, o que está por trás da apatia? O que levou à raiva? O que levou à violência? Olha que bonito. Quando a gente consegue se conectar com um filho, com um adolescente, sobrinho, quem quer que seja, se conectar com o adolescente ao ponto dele saber que pode contar com você, que você se comunica tanto com ele que você não precisa nem ficar falando. Ele vai entender que você entendeu. Você vai
com microgestos, com a qualidade de potência dessa presença, você se conecta com ele. Então a arte da comunicação, ela é a arte da escuta. Então a arte da comunicação não é a arte do palavrório, não é a arte do verbo, da verborragia. Não é. Ela é mais do que isso. Ela é original porque você constrói o espaço seguro desse diálogo. Porque quando tem um espaço seguro desse diálogo, você, mãe, cuidadora, professora, não se identifica com a forma como ele disse. É só uma forma. Você se identifica com a necessidade que está por trás. E os adolescentes têm necessidades próprias da adolescência, próprias desse tempo humano do trânsito, desse atravessar. Então, quando eu estou sensível a essa identidade dele, eu não vou me apegar à forma como ele fala. Eu não vou me apegar porque ele bateu a porta. Óbvio, eu vou corrigir. Óbvio, eu vou conversar. Mas num outro espaço. Num espaço de presença. Num espaço de que, olha, sim, aqui no íntimo, nós, aqui, eu sei, a sua necessidade é outra. Se quiser, estou aqui. Você sabe que eu sei. Ou não precisa nem falar, ou você sabe que eu sei. É muito sutil. Eu vou contar uma história rapidinho, muito rápido do Leandro aqui. Leandro detesta tirar foto, ele ainda está se experimentando esse negócio de não quero participar, não gosto do que você faz. Tá muito assim, né? E aí, de vez em quando, eu falo assim, Leandro, ele faz animação, faz um desenho bonito, uma logomarca pra mamãe colocar na campanha do Mães pro Mundo, que legal. Gosto tanto de falar de você, toda aula eu falo de você, tão bonito. E ele fica, não gosto, não sei o que. Cada vez que ele fala ou não gosto, ele fala de um jeito diferente. E aí ele sabe, fala, então tá bom. Aí de um tempo pra cá eu comecei a tirar foto escondida. Ele tá naquela fase de detestar tirar foto. Aí eu tiro foto escondida e ele sabe que essas fotos escondidas eu boto na campanha, né? Ele sabe. E aí ele, mãe, você colocou minha foto na campanha. Eu falei assim, Leandro, poxa, foi mal. Eu gosto tanto de mostrar você. Ele, eu não vou fazer mais não, hein? Aí daqui a pouco a gente começa a brincar de lutinha e tal, aí vem minha filha e pá, tira a foto, eu boto na campanha de novo. Ele, pô mãe, de novo? Pô, Leandro, esqueci, eu não vou fazer mais isso não, tá? Pode deixar, não vou fazer mais, hein? Poxa. Mas a gente sabe que esse gesto, esse espaço seguro que ele tem comigo é o que mais ele gosta. Ele reconhece que ele adora aparecer. Mas ele não assume isso, porque assumir que ele gosta de aparecer não tá cabendo na identidade que ele está construindo para ele. Entende? Eu não sei se eu consegui ser clara, assim, porque isso é muito, muito interno dessa minha vivência com o Leandro, né? Leandro é um menino de 13 anos, que ele ainda não sabe se ele gosta de aparecer no trabalho da mamãe ou não. Ele está experimentando, e não sou eu que vou entrar em questão. Eu simplesmente crio oportunidades e a gente acha tudo muito divertido. Nós chegamos num lugar de fazer isso ser divertido. Um microgesto. A gente estava falando via live, assim, ligação por vídeo, né? E ele já faz umas caras assim, porque ele sabe que eu vou printar, sabe? Aí eu fico assim, ele sabe que eu vou printar, ele sabe que eu vou mostrar para as pessoas e tal. Leandro, poxa, tô tão feliz que eu consegui tirar uma foto com você. Esse jogo de segurança, entende? Isso sim, quando ele chegar com aquela nota de reprovado, né? É bem como o Leandro, na mesma idade, não querem participar. Mas é o teste da identidade. Como é que eu nego? Da mesma forma como eu amo, é em casa que ele vai testar. Como eu me rebelo? Olha, isso tudo é construção de identidade. Como eu aceito? Como eu não aceito? Como eu digo uma demanda? Como que eu me fragilizo? Isso é a necessidade do adolescente. A gente tem que se comunicar dentro desse lugar. Boa mãe, nesse sentido de conexão, a boa cuidadora nesse sentido de conexão, a autenticidade da relação, ela está aí. Quem nesse meu filho está experimentando? Que identidade que está aqui? Que fique claro, evidentemente, que fique claro que o que a gente está conversando aqui é a arte de dialogar, de se relacionar com adolescente. Um adulto que ainda faz isso é um adulto com uma adolescência tardia já. Espera-se que na vida adulta você já construa essa identidade, construa uma solidez desses valores que são inegociáveis.
Obviamente, não estou falando aqui de mudar de opinião, mudar de estilo, não é isso não. Mas alguma coisa dentro dessa estruturação psíquica, né, de identidade, do quem eu sou, já está construído na adultez. Eu estou aqui falando daí próprio do atravessar desse luto da infância e de uma entrada numa adultez. Isso é próprio desse período da adolescência, que é frágil. E que, pra gente encerrar, que já está quase na hora, é frágil a adolescência. Então, esse lugar desse atravessar, quando ele encontra a gente nesse espaço seguro, de que esse encontro vai me ajudar a fazer esse atravessamento, em que eu, adolescente, vou estar extremamente confortável, de que ali eu vou poder ser a rebelde, a chata, a triste, a alegre, a super empolgada, a super estúpida. Naquele lugar eu vou poder ser. Eu vou poder ser, porque ali eu me desenvolvo, porque eu sei que tem alguém ali, junto a mim, que me ama tanto, sabe? E que vai me entender, que eu estou passando por um turbilhão de emoções e ela vai me acolher. Naquele instante ela não me julga. Depois a gente conversa, mas que naquele instante não vai ter o rebate da identidade. Entende? E aí como se transforma o conflito em diálogo para a gente encerrar? Quando isso tudo acontece, quando o adolescente percebe que com você ele está nesse lugar seguro, a gente consegue sim usar a palavra. Eu consigo educar depois que ele se expressa. Eu consigo. E aí, se você começa a praticar isso, você vai ver que ser humano lindo que você tem dentro da sua casa. Porque você vai dar espaço para ele reconhecer os valores que você já passou para ele desde a infância. Ele precisa experimentar para reconhecer de forma prática um pedido de desculpa, para reconhecer de forma prática um perdão, para reconhecer de forma prática um acolher, um servir, um renunciar, coisas que nós humanos vivemos na vida adulta. Entende? Assim, o buraco é muito mais embaixo. O buraco da relação é um buraco que nos leva lá para o fundo do coração. É esse canal. Eu não gosto de falar buraco, o buraco parece pejorativo, mas é um canal fundo que une lá no coração ao coração do outro. É o espaço seguro. Então, para encerrar, por causa da hora, senão não vou conseguir gravar aqui, como que se constrói uma comunicação compassiva? A partir da escuta. E quem escuta? Nós. O adolescente está no momento dele de viver o atravessamento do luto de uma infância e do encontro com quem ele será na vida adulta. E ele só tem a nós. E quando nós nos colocamos nesse lugar, nós nos tornamos pessoas tão importantes e conectadas. Nós somos realmente, fazemos o nosso papel nesse momento. Fazemos o nosso papel. Isso vem uma satisfação tão grande. Isso nos vem como, sabe, o hormônio do amor, a ocitocina lá em cima. Porque a gente entende a nossa função ali. E é muito nobre ser mãe de adolescente, sim. É muito nobre. Não é bobeira. É uma outra forma de maternar. É uma outra forma. Mas ela é tão linda quanto quando você é uma parturiente ali, né? É muito lindo ser mãe de adolescente quando você entende o que é esse atravessar. Quando você abre mão de todos esses mecanismos que a sociedade coloca, de aborrecente, de problema, de dificuldade, não. Se conecta com o seu núcleo, se conecta com a sua possibilidade de escutar, se conecta com a sua própria adolescência, revive a sua própria história, que você vai desenvolver a sua autenticidade. E aí não precisa daquela ficha dizendo o que pode e o que não pode ser dito. As fichas até ajudam, mas antes de chegar na ficha, olha para dentro do menino, da menina e atravessa com ele, porque um atravessar de adolescência é um atravessar da mãe do adolescente também. É muito bonito. Se você tem 5 filhos e 5 vão ser diferentes, são 5 adolescências diferentes. Então, assim, ver beleza nisso é o primeiro passo, tá bom? Então eu te convido, antes que encerre o trem aqui, exploda tudo, eu te convido a ir lá no post do sorteio da Mãe que Mereço Ser, nosso grupo de mulheres que trabalham esse tema. Vai começar na lua nova, agora de agosto. Então se você colocar o seu nomezinho lá e marcar mais 2 amigas, amanhã, que é quinta-feira, vai rolar um sorteio. Nós vamos sortear uma vaga gratuita para você participar dessa jornada de lua nova. Começa agora na lua nova de agosto, vai até o último dia da lua minguante de setembro. Uma jornada, um caminho, uma vivência
sobre essa mãe que a gente merece ser. É uma mãe que está dentro de nós e que a gente vai reconhecer esse poder, esse lastro, essa história de forma muito honrosa. Então eu convido todo mundo que ainda não foi lá botar o nomezinho lá no post escrito sorteio, coloca o seu nomezinho lá, marca 2 amigas e vamos lá, vamos começar a nossa linda jornada no mês de agosto. Vai ser super bonito, tá bom? Muito obrigada, gratidão. E manda depois uns stories para mim, dizendo se você gostou, dizendo como que esse assunto te ajudou de alguma forma, tá bom? Para mim é muito, muito, muito importante que a gente está no início do trabalho e abrindo essa roda. E eu sei que esse tema é um tema realmente muito importante. E da forma como a gente fala aqui, é muito diferente da forma de coaches falarem, né? A gente fala do coração, né? A gente fala do lugar do feminino mesmo, tá bom? Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.